Olá, bom dia. Segunda-feira, 22 de abril. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Até 1h da tarde, as principais informações do estado ao vivo, só aqui no BMD. Começando com uma cratera que se abriu na calçada da Avenida Centenário, na Barra. 4 pessoas caíram nessa cratera. Rafael Fernandes, bom dia. Jéssica, bom dia a você, a Wanderson, quem começa a semana com a gente aqui no Bahia Meio Dia. O que a gente observa neste momento aqui na Avenida Centenário é um trabalho das equipes da Embasa para tentar solucionar um vazamento. Esse vazamento, de acordo com os funcionários, seria o responsável pela abertura dessa cratera. Ao longo do Bahia Meio Dia, a gente traz mais informações, até porque parte aqui da região vai ter o fornecimento de água interrompido. Eu volto daqui a pouquinho. É já, Rafael, obrigada. Lembra aquela creche arrombada da semana passada aqui em Salvador? Voltamos lá no Parque Bela Vista. Sabe por quê? Foi arrombada mais uma vez, a 4ª vez em menos de um mês. Não é isso, Adriana Oliveira? Bom dia. Essa é a informação que a gente tem aqui da comunidade escolar, de que foi a 4ª vez num período de um mês, sendo que durante a atual gestão, desde 2020 para cá, já foram registrados 22 boletins de ocorrência. A invasão dessa noite aconteceu por uma grade lateral, como essa que tem aqui ao lado. Ela foi forçada, rompida e assim os criminosos tiveram acesso àquela área ali da subestação. Já já eu volto com mais informações. Valeu, muito obrigado, Adriana. E olha, um acidente de ônibus deixou 13 pessoas feridas na BR-101, entre as cidades de Buerarema e São José da Vitória, no sul do estado. O ônibus que saiu da rodoviária de Itabuna às 11h30 da noite de ontem, com destino à Vitória, capital do Espírito Santo, tombou no quilômetro 527 da rodovia, cerca de meia hora depois. O veículo foi parar numa ribanceira fora da pista. Havia 43 pessoas no ônibus. Detalhes daqui a pouco no BMD. E olha, o chefe do tráfico de drogas em Salvador foi preso em Pernambuco. Felipe Oliveira tem os detalhes. Oi, Felipe, bom dia. Oi, Wanderson, bom dia para você, para Jéssica e também para todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. O Elker Silva de Araújo, mais conhecido como Porquinho, foi preso em Pernambuco, acusado de ser uma das lideranças de uma facção criminosa carioca com atuação aqui na Bahia e deve ser trazido logo para o nosso estado para aguardar o julgamento e depois cumprir pena. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Ok, muito obrigado, Felipe. E a festa em Cajazeiras para receber o campeão do BBB 24. A gente tem imagens para você aí, viu? A festa de Davi já desde o aeroporto, né? Ele foi recepcionado por muita gente. Depois teve em Cajazeiras, com direito à festa, trio elétrico. Olha só, os vizinhos e vizinhas de Davi recebendo o campeão do BBB 24. Daqui a pouco, detalhes no BMD. A gente também traz declarações aí, viu, que ele deu ao Fantástico ontem à noite. Tá aí tudo isso e muito mais agora aqui no seu Bahia Meio Dia. Uma cratera se abriu na calçada da Avenida Centenário, bairro da Barra, em Salvador. 4 pessoas caíram nessa cratera e ficaram feridas. Vamos conversar com o Fael Fernandes, que tem informações. Um carrinho de lanches foi tragado também por essa cratera, Fael? Exatamente, viu? Bom dia novamente a todo mundo que nos acompanha aqui no Bahia Meio Dia. Esse acidente foi logo cedo, nas primeiras horas. O vendedor de lanches estava bem no ponto, atendendo pelo menos 3 clientes quando essa cratera foi aberta. Então essas pessoas foram atendidas ainda aqui pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 2 ambulâncias participaram desse atendimento e depois foram levadas para unidades de saúde. O que a gente vai observando nesse momento aqui agora é um trabalho da equipe da Embasa, a equipe que está tentando solucionar um vazamento. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes desse vazamento. Seu Marivaldo, tudo bem? A gente está ao vivo no Bahia Meio Dia. O senhor fala comigo rapidinho? Seu Marivaldo, para quem está acompanhando a gente aqui no Bahia Meio Dia, é o dono desse carrinho de lanche. Por volta de 6 horas da manhã, né, seu Marivaldo? Para o senhor compartilhar um pouco com o pessoal que nos assiste do Bahia Meio Dia, porque ninguém imagina que uma cratera como essa vai ser aberta em uma calçada. Bem-vindo aqui ao Bahia Meio Dia. Bom dia. O que aconteceu foi o seguinte: às 6 horas da manhã, a gente arrumando aqui minha mercadoria para servir os clientes. Aí essa cratera se abriu, a doutora da Embasa que rompeu
e aí levou o meu carrinho do lanche com toda a mercadoria. A mercadoria perdeu tudo, toda a mercadoria. De manhã cedo que eu estava arrumando, não tinha vendido nada ainda. Então, perdi a mercadoria toda e o carrinho, né, que ficou danificado. E aí eu perdi o meu dia, estou aqui sem ganhar nada e com um dia perdido de trabalho, né? Além do senhor, outras 3 pessoas ficaram feridas. Estou vendo que o senhor está com ferimento na testa, também nas mãos. Esses ferimentos são muito graves? Qual a informação que o senhor teve da equipe que te atendeu? Não, só levou alguns pontinhos, mas está tudo bem, graças a Deus. O pior foi as 2 pessoas que também caiu, 3 pessoas, entendeu? E que estão no hospital HGE também, sendo medicados. Muito obrigado pelas informações do senhor, viu? Boa sorte aí daqui para frente, que a gente tenta imaginar como não foi esse momento para você e, sobretudo, o senhor que passou a noite preparando os lanches para vender e aí também, além de toda a questão dos ferimentos físicos, também tem esse prejuízo. O que a gente está observando, obrigado mais uma vez, o que a gente está observando, Jéssica, Wanderson, você que nos acompanha no Bahia Meio Dia, é essa ação da Embasa. Mais cedo eu conversei com os técnicos, eles não têm autorização para conversar com a gente ao vivo, mas a informação que eles compartilharam comigo é que essa cratera foi aberta por causa de um vazamento. Seria um vazamento na tubulação que faz aqui o transporte de água, o abastecimento de água aqui para essa região da Avenida Centenário. Então, desde por volta de 7h45, 1h45 depois desse acidente, as equipes começaram a chegar aqui. Há, inclusive, um apoio de uma retroescavadeira. Neste momento, o que é que está sendo feito? Confirmei isso agora há pouco, tem poucos minutos. É um trabalho para tentar tirar o vazamento, para resolver esse vazamento. Primeiro precisa resolver esse vazamento para depois, de fato, concluir esse trabalho aqui no ponto de ônibus. Por causa disso, por causa dessa intervenção, a Embasa, inclusive, mandou para a gente comunicado, dizendo que o fornecimento de água vai ser interrompido. Isso vai afetar quais regiões, quais bairros? A Barra, a Graça, parte da Avenida Princesa Leopoldina e o Morro do Ipiranga. Há uma previsão que esse trabalho seja concluído no início da noite, quando o serviço vai ser, de fato, concluído aqui nesse ponto da Avenida Centenário. A informação dos técnicos é que esse trabalho realmente vai ser demorado e que, no mínimo, deve terminar pouco depois ali de 7 horas da noite. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, viu, Fael Fernandes, pelas informações. Vamos seguir acompanhando, então. Olha, uma creche foi arrombada pela 4ª vez em menos de um mês no Parque Bela Vista, aqui em Salvador. Estivemos lá na semana passada para mostrar uma invasão no Centro Municipal de Educação e da Barradas Carneiro. Ontem, mais uma vez, agora mais uma vez, a creche vítima da violência e principalmente mães que sofrem porque as crianças não têm onde ficar, né, Adriana? Isso, é um transtorno para a família, preocupação com o aprendizado, mães que ficam sem ter com quem deixar as crianças para poder seguir para o trabalho. E o que aconteceu aqui foi durante a madrugada, de ontem para hoje. O que foi levado de fato ainda não se sabe. Se está aguardando aqui a chegada da equipe de manutenção, a equipe técnica da prefeitura, que inicialmente viria às 10 da manhã. A informação agora há pouco é de que essa equipe está em uma outra unidade escolar no bairro de Pirajá e, na sequência, no início da tarde, vem para aqui. E aí, a partir dessa vistoria, é que vai identificar o que foi levado durante a madrugada que fez com que a unidade ficasse sem energia. A energia ela foi restabelecida no último sábado, desde a terça-feira da semana passada, que as 137 crianças de 1 a 5 anos que estudam aqui estão sem atividade por conta do roubo de fiação e também pelo dano que foi provocado aqui nessa subestação. Subestação que antes mesmo de ser ativada, de começar a funcionar, já tinha sido arrombada pelos criminosos. Criminosos que têm acesso aqui pelo gradil verde, que é facilmente forçado. Não há nessa região por aqui, próximo, nenhum monitoramento, videomonitoramento, né, para tentar ser uma forma de impedir o alarme também. Sistemas de segurança que, segundo o município informou na semana passada, eles devem ser colocados, instalados aqui.
mas acabou não dando tempo e aconteceu novamente durante a madrugada, deixando mais de 130 estudantes fora da sala de aula. Veja na reportagem. A grade foi forçada e, sem dificuldade, criminosos novamente tiveram acesso ao Centro Municipal de Educação Infantil IEDA Barradas Carneiro. O CEMEI, que fica no Parque Bela Vista, na Avenida ACM, amanheceu sem luz. E as aulas que seriam retomadas hoje tiveram que ser suspensas. A energia tinha sido restabelecida no sábado, depois da unidade de ensino ter sido alvo de criminosos na última terça-feira. Foram levados cabos da nova fiação que estava sendo instalada. Em um mês, este é o 4º furto. Já foram levados cabos da rede de ar-condicionado e a subestação, ativada em março deste ano, foi danificada. Antes mesmo de começar a funcionar, a subestação foi alvo de criminosos. A climatização das salas de aula não durou nem um mês. É o 2º ano de Yasmin na creche. A volta para casa inesperada mexe com a rotina de aprendizado da pequena e de trabalho da mãe. Eu mesmo trabalho em outro município, sou educadora, tive que deixar 5 turmas sem aula, porque de última hora fomos surpreendidas mais uma vez. Então mexe na nossa rotina de trabalho, na rotina de aprendizado dela. E a gente fica com essa preocupação, até quando a gente vai ser surpreendido com essa notícia, até quando eu vou poder manter minha filha nessa escola. A Guarda Municipal esteve na creche hoje pela manhã. 2 vezes por dia, guardas passam por aqui. Desde 2008, a unidade é administrada pelo município. Passou por uma grande reforma e foi reinaugurada em julho de 2021. A unidade tem capacidade para mais de 200 alunos, mas hoje tem 137 crianças de 1 a 5 anos. 46 profissionais trabalham na creche que funciona de 8 da manhã às 5 da tarde. Durante a atual gestão, que começou em 2020, foram registrados 22 boletins de ocorrência. Na semana passada, o município informou que seriam instalados equipamentos de segurança como videomonitoramento e alarme. Os criminosos agiram antes. É tudo muito difícil para a gente, mães atípicas. É muita luta, que a gente tem que correr atrás de tudo, nada é fácil, E quando a gente encontra uma escola que acolhe os nossos filhos, o meu filho foi muito bem acolhido, a gente fica de mãos atadas, porque a gente não tem o que é nosso por direito, que é educação. A gente volta a falar ao vivo aqui do CEMEI, o IEDA Barradas Carneiro. Acabei de encontrar essa mãe, a Thaís, ela é mãe daqui, da Maria Vitória, que tem 3 aninhos, já está há 2 aqui na unidade de ensino. Agora, olha só, eu perguntei a ela agora há pouco, Vitória, eita, saiu aqui a sandalinha. Vitória, tome sua sandália aqui, ó. Você sabe por que você não teve aula hoje? Sim. Por quê? Porque roubaram minha escola. Isso é muito ruim, né? Ficar sem aula? É. Tá com saudade dos amiguinhos? Aham. E da Pro? Eu tô. Aqui é muito legal? É? O que você gosta mais, de ficar aqui na escola ou de ficar em casa? De ficar na escola e de ficar em casa. Tá certo, nos dois. Agora a gente conversa com a mãe, porque o que acaba acontecendo? A criança sem atividade na escola, que aqui é turno integral, de 8 da manhã às 5 da tarde, acaba refletindo na sua vida, Os seus afazeres. Fica parado, O qual eu não estava tendo trabalho, aí deixava ela. Aí não tinha com quem deixar. Hoje, graças a Deus, eu consegui um emprego. Tento botar minha filha na escola. Quando eu chego, eu recebo esse baque. Ela saiu de manhã toda alegre para vir para a escola. Quando chegou em casa, triste, dizendo que o colégio foi roubado. Então fica difícil. A gente precisa, a gente mãe necessita de ter um lugar para botar nossos filhos. Porque a gente, todo dia a gente sai para trabalhar. A gente precisa ter um lugar seguro, sabendo que a gente vai e tem alguém olhando nossos filhos. E essa escola aqui é ótima, não tenho o que dizer. É um espaço em que ela é cuidada, acolhida, se alimenta. Só agradeço. Vai tomar banho, merenda. Chega em casa, ela fala tudo. São 3 refeições durante o dia, banho, tudo. Eu não tenho o que falar. Ótima, ótima, ótima. Pois é, obrigada, viu, Thaís? Esse é um depoimento, que conforta o coração de mães, que ela pode trabalhar sossegada e saber que a filha vai estar bem cuidada. Mas é
a escola sem funcionar mais uma vez nos últimos, desde 2020 para cá, na atual gestão, já são 22 boletins de ocorrência. A gente entrou em contrato com a Secretaria Municipal de Educação, estamos aguardando um posicionamento, até agora ainda não recebemos esse posicionamento. A Guarda Municipal está aqui desde cedo e a informação de dirigentes aqui da instituição é que a Guarda Municipal, 2 vezes por dia, ela passa por aqui, dá assistência, mas esses furtos que acontecem acabam ocorrendo durante a madrugada. E a Polícia Militar informou que a 26ª Companhia, ela faz rondas e blitz aqui na região e também tem a ajuda, o reforço das equipes especializadas nesse monitoramento da segurança em todo o entorno do Parque Bela Vista. Com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Adriana, pelas informações. Está aí de um lado a população sofrendo para variar, né? Uma mãe que conseguiu um emprego, estava sem trabalhar, nem todo mundo tem uma rede de apoio para deixar a criança em algum lugar, nem todo mundo, o chefe entende, o patrão entende que não tem como deixar a criança e prejudicando a vida de famílias inteiras. Guarda Municipal deu uma resposta, a Polícia Militar também, e aguardada a Polícia Civil sobre a investigação desses crimes, né? Pedir aqui a Polícia Civil também que fale. São 20 boletins de ocorrência de 2020 para cá, 4 somente agora em 2024, 1 na semana passada. O que é que a investigação já trouxe? Quem é que está roubando essa escola? Geralmente é furto de fiação para vender. E quem está comprando aí o que está sendo furtado, que é mais importante talvez até do que quem está roubando, que geralmente são pessoas em situação de vulnerabilidade. E olha, minha gente, mais um acidente de ônibus em estradas baianas. Vi um acidente, deixou 13 pessoas feridas, mais uma vez na BR-101. Semana passada tivemos um acidente com 9 mortos e mais de 20 feridos nesta mesma BR. Desta vez foi entre as cidades de Buerarema e São José da Vitória, no sul da Bahia. Esse ônibus saiu da rodoviária de Itabuna. Saiu por volta de 11h30 da noite de ontem, tinha destino final Vitória, capital do Espírito Santo, mas tombou logo depois de sair da rodoviária, cerca de meia hora depois, no quilômetro 527 da rodovia. Foi parar numa ribanceira, as imagens agora pela manhã, para você ver como é que ficou essa situação. O ônibus fora da pista, tinha 43 pessoas neste ônibus. Segundo a aviação Águia Branca, a dona do ônibus, 12 passageiros e o motorista foram levados a um hospital com ferimentos leves. Os outros 30 passageiros seguiram viagem em outro ônibus ou foram levados também para um hotel. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas foram socorridas por equipes do SAMU. A empresa disse que vai apurar as causas do acidente, que segue prestando atendimento aí aos clientes, no caso, os passageiros. E a gente, mais um acidente com múltiplas vítimas, mais um acidente de ônibus em estradas baianas. Esse aí, cerca de 10 dias depois, de um outro acidente que matou 9 pessoas, deixou mais de 20 feridas no extremo sul da Bahia. E olha, para você aqui acompanhando o nosso Bahia Meio Dia, o chefe do tráfico de drogas em Salvador foi preso em Pernambuco. Ele é suspeito de homicídios em vários bairros aqui de Salvador. Está aí agora na sua tela, ele é conhecido como Porquinho, o momento que ele foi preso. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é Felipe Oliveira, não é isso, Felipe? Isso mesmo, Wanderson, mais uma vez, bom dia para você, para a Jéssica e também para todo mundo que acompanha o Bahia Meio Dia. O Elker Silva de Araújo, mais conhecido como Porquinho. Os mandados de prisão, busca e apreensão foram cumpridos hoje pela Polícia Civil daqui da Bahia e também de Pernambuco. Temos inclusive um vídeo que mostra o momento em que esse acusado é preso. Ele aparentemente não esboça nenhuma reação. Porquinho era o 5 de paus do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública daqui da Bahia, acusado de homicídios e também tráfico de drogas. Ele tinha sido incluído nesse mecanismo da Secretaria de Segurança Pública daqui do estado na semana passada, justamente por esses dois tipos de crime, tanto o tráfico de drogas quanto também o homicídio. Segundo a investigação, ele era chefe aí de um grupo criminoso carioca com atuação aqui na Bahia há muito tempo. Ele ordenava crimes em diversos bairros de Salvador, mas principalmente em Perovais e também em Santa Mônica. De acordo com as investigações, homicídios ocorridos nesses dois bairros da capital baiana eram ordenados e muitas vezes até mesmo executados por esse suspeito. A gente apurou, junto com o G1, que Porquinho é
condenado já por tráfico de drogas e também homicídio, de acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público no dia 28 de setembro de 2008. O Elker, juntamente com a outra pessoa, uma espécie de comparsa, foram matar um rival desse grupo criminoso. Neste momento, uma irmã do rival também estaria lá, foi atingida por tiros, socorrida para o Hospital Geral do Estado e dias depois acabou morrendo, não resistindo aos ferimentos. É importante dizer que esse é apenas um dos crimes que o Elker é acusado, inclusive já tem denúncia aí no Ministério Público. Então, só recapitulando, ele foi preso hoje pela manhã em uma operação conjunta com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia e também do Estado de Pernambuco. Nossa produção está tentando mais detalhes, porque ele deve ser trazido para Salvador, onde vai aguardar aí todo o julgamento e também vai cumprir a pena, se assim for condenado. Na semana passada, vários criminosos foram incluídos aí no baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública daqui da Bahia e nós, população, temos um papel muito importante de fazer a denúncia se tiver qualquer tipo de informação através do 181. Jéssica e Wanderson, nós vamos seguir acompanhando esse assunto. Tá ok, muito obrigado, Felipe. Aqui a nossa produção passando mais detalhes. Ele foi preso em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Ele é baiano de Salvador, morador do bairro do Perovaz, aqui na capital baiana, que, segundo a investigação da polícia, domina o tráfico de drogas ali da região, mas estava foragido e não há, por enquanto, um prazo aí para que ele venha aqui para Salvador para que cumpra o mandado. Tá? Então, ele foi preso hoje pela manhã em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. E olha, 8 pessoas foram resgatadas pela Marinha depois de ficarem à deriva em uma lancha perto da praia de São Tomé de Paripe. Esse grupo participava de um passeio quando a embarcação quebrou. Segundo a Marinha, houve uma falha no motor. A lancha ficou ancorada até a chegada aí da Marinha. 6 passageiros foram resgatados e os 2 tripulantes ficaram na embarcação que foi rebocada até a Marina da Penha, na Ribeira. O resgate aconteceu no último sábado. E bora dar uma passeada porque a micareta de feira já acabou, mas não acabou não, viu? Tá tendo arrastão com o Thiago Aquino, a festa prolongada. E tá vazio demais aí, né, Cris de Lima? Boa tarde. Tem ninguém aqui não, viu, Wanderson e Jéssica? Boa tarde pra vocês, pra quem acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Quem foi que disse uma vez que segunda-feira é dia de ressaca, é dia de recarregar as energias para seguir a vida? Aqui em Feira de Santana não tem isso não, meu amigo, minha amiga. Segunda-feira é dia de curtir o arrastão de um cara que tem Feira de Santana no sangue, inclusive, ó, tá lá embaixo com a galera. Thiago Aquino arrochando legal com uma multidão que acompanha essa festa. Olha, e é uma galera que eu digo que é corajosa, viu? Porque já o pessoal já encarou chuva, agora tá encarando o sol, daqui a pouco a chuva volta de novo, mas o pessoal tá nem aí. O que vale mesmo é curtir a micareta, esse arrastão que pelo segundo ano seguido acontece com o Thiago Aquino, mas a gente pode dizer que virou tradição, viu? Porque o que tem de gente aqui, olha, é como se fosse um sábado, um domingo. Tem muita gente, inclusive o pessoal que trabalhou, né? Os trabalhadores da limpeza pública, os ambulantes, quem trabalhou muito durante as 4 noites de festa, agora entra junto com essa muvuca aqui para festejar por aí. Olha só, a gente não vê um espacinho de chão, a gente só vê gente. É um formigueiro, todo mundo no ritmo do arrocha. Eu vou até ficar um pouquinho em silêncio, porque eu também quero ouvir um pouquinho do nosso Thiago Aquino, viu? Chegando aqui pertinho do fim do circuito Maneca Ferreira, mas pelo que eu tô percebendo, acho que não vai acabar por aqui não. Acho que o trio elétrico vai dar a volta e voltar de novo, porque se depender da animação dessa galera, acho que a gente tem pelo menos mais uns 2, 3 dias de micareta, se não juntar com São João, Natal, que eu vou dizer, a animação do povo feirense, tô pra ver igual, viu? Volto com vocês aí no estúdio, meus amigos. Valeu, Cris, coisa boa demais. Então a turma de feira aproveitando a micareta com o arrastão de Thiago Aquino, que tá lá embaixo, tá perto do público. E a gente conhece bem esse sentimento, né? De não querer acabar, de puxar até o último segundo, esticar, prolongar. E o povo tá cantando, viu? Valeu, Cris. Um abraço e pra turma também de Feira de Santana.
Por aqui também teve quase uma micareta, né? Para receber Davi lá em Cajazeiras, o campeão do BBB 24. Davi desembarcou em Salvador na noite do último sábado. Olha a chegada dele no aeroporto, muita gente aguardando este baiano campeão. E no domingo ele esteve no bairro onde cresceu, foi aplaudido aí por muitos fãs. Olha aí, em cima do trio aí, no campo da Pronaica, dedicou o prêmio aqui ao povo baiano. Olha quanta gente, né? Muitas dessas pessoas ajudaram também, né, nessa conquista, com seus votos, com aqueles mutirões. Voltou o campo da Pronaica, viu? Olha lá, quebrou tudo também ele, hein? Cantou, meteu dança. Ele conversou com a nossa equipe também, bora acompanhar. Eu era um menino que sofri muito, ralei, batalhei, lutei, sabe? Vendi muito picolé aqui em Cajazeira 10, mas dessa vez a favela venceu. É mostrar que o preto também consegue chegar lá em cima, o preto também consegue chegar no topo, porque o racismo existe e a gente tá mostrando isso. E eu sei que eu tô representando muitas pessoas aqui, né, em Cajazeiras e no Brasil e no mundo. Não para de lutar não, cara, não para de lutar não. Acredita no objetivo, certo? Toca a mula e anda, porque o sonho é possível, mas tem que crer, ter fé e força e foco. E não desistir nunca, porque os obstáculos vêm pra botar a gente pra baixo, mas Deus tá lá de cima, ele sempre nos levanta e coloca a gente lá em cima. Massa. A equipe do Fantástico acompanhou o Davi, né? Desde a saída dele do Rio de Janeiro até a vinda aqui para Salvador. E ainda no Rio ele falou sobre a trajetória na vida e na casa do BBB até a conquista do prêmio milionário. A repórter Tabata Polini é que conversou com ele. Bora ver uns trechos. Por que o Brasil te fez campeão desse programa? Rapaz, na minha opinião, acho que eu fui uma pessoa muito sincera ao decorrer do jogo todo, desde o início. E por eu ter minha personalidade forte, né, eu não levo desaforo pra casa, sou uma pessoa que eu sou sincera, sou verdadeira, sou amigo. Eu tenho minhas qualidades, tenho meus defeitos também, que ninguém é perfeito, mas a gente vai jogar com quem a gente é. Não existe cartilha pra jogar o Big Brother, sabe? Eu sou preto, eu sou uma pessoa preta, né? Eu sou um jovem que vim da periferia, né, de lá de Salvador, do bairro de Cajazeiras, e tipo assim, dar essa virada de chave, né, me faz eu me sentir assim, representando milhões de negros que existem nesse país, né? A pergunta que não quer calar, Davi. O Pix já caiu? O quê? Tá esperando os milhões? Tô esperando. Tô criando coragem pra abrir o celular, pra abrir essa conta aí. Porque quando abrir, eu não sei. E na hora que você abrir, que você vê aquele tanto de número... Rapaz, vai dar uma... Vai dar nervoso. Cai de zero, mas eu não pode acreditar, cara. Já chorei muito já, e agora eu tenho que colocar esse sorrisão no rosto mesmo, sabe? Eu tenho que estar feliz. Acho que agora é o momento de chorar. De felicidade. Passou, agora é o momento de felicidade, de estar alegre e botar esse sorrisão no rosto estampado, porque agora sim eu vou poder realizar o sonho de minha mãe. Doutor Davi, agora claro que também não se falou em outro assunto sobre esse relacionamento dele com Mani, se tá, se não tá, vocês acompanharam, todo mundo acompanhou do Brasil todo, ela parou de seguir ele, ela fez uma declaração, ele ontem postou também um texto dizendo que ama a Mani, que quer encontrar com ela, e ele também falou sobre isso, já ontem, também com a repórter Tabata Polini, lá pro Fantástico. Bora acompanhar. E agora? Um dia depois, chegou em casa, viu a família, abraçou todo mundo, como é que você tá? Então agora mesmo eu tô conseguindo ter dimensão do que eu tô começando a viver, sabe? Você ganhou o BBB e a sua vida pessoal também ganhou uma proporção enorme, principalmente na internet. O seu relacionamento com a Mani. Dentro da casa você falava que Mani era sua companheira, sua esposa. Oi, meu amor! Parabéns por estar na final! Uhul! Tô lutando pelos nossos objetivos da vida aqui, a gente vai se casar. E na primeira entrevista que você deu, você disse que vocês estavam se conhecendo e a partir daí começou na internet uma especulação sobre o seu relacionamento com ela. E assim, a gente tá se conhecendo, tá na fase do conhecimento, tá na fase de a gente, né, ali... os beijinhos, né? Ele comeu sorvete na praia, ali olhando o mar. Ih, que conversa é essa? Você chegou a falar com ela? Você chegou a ligar pra ela, mandar mensagem pra ela? Procurei ela várias vezes, liguei, mandei mensagem. O fato que eu falei assim, estar se conhecendo, é pelo fato de que 1 ano de namoro ainda não é nada. A gente tá namorando, é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar para o casamento. E é isso que eu quero, só que aí já teve toda essa situação, essa polêmica. Algumas pessoas na internet estão levantando a hipótese de que você se afastou dela
para não ter que dividir o prêmio, porque vocês dividem uma vida juntos? Não, jamais. Isso não cabe de mim, não. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que não ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação. Eu quero que ela se sinta amada, eu quero que ela se sinta bem. Eu quero ver o bem dela, sabe? Junto com você? Junto comigo. Se possível fosse, se ela ainda quiser, sabe? Eu quero. Mas também eu tenho que comemorar minha vitória, né? Alguém perguntou a minha opinião? Não. Vou. Torço muito para que eles se acertem e fique tudo bem com os dois, que sejam felizes demais. De verdade. Tabata Polini disse que o Fantástico procurou Mani, mas ela não atendeu às ligações. Vamos seguindo, né? Bora. 12h17. Falando sobre o acidente de ônibus, mais uma vez em estradas baianas, 13 pessoas feridas, foi também no sul do estado, também na BR-101, como aconteceu, né, há cerca de 10 dias atrás. Franciele Caetano tem as informações sobre este acidente de ontem à noite. Oi, Franciele. Oi, Jéssica. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Bahia Meio-Dia. O acidente foi registrado à meia-noite desta segunda-feira. Segundo informações da aviação Águia Branca, o ônibus partiu do terminal rodoviário de Itabuna às 11h30 da noite de ontem e tinha como destino Vitória, no Espírito Santo. Só que meia hora depois de ter pegado a estrada, segundo informações do motorista para a empresa, ele passou mal, ali perdeu o controle e o ônibus acabou tombando no trecho da BR-101, que fica bem próximo ao município de Buerarema, a poucos metros aqui da cidade de Itabuna. O ônibus levava 43 passageiros e deste número 13 ficaram feridos, 12 passageiros, mais o motorista. Todos foram transferidos aqui para o hospital de base em Itabuna e, segundo ainda informações da aviação Águia Branca, todos já receberam alta ao longo da manhã de hoje. A empresa disse que está prestando apoio a todos os passageiros, disse que os outros 30 já foram encaminhados para o seu destino por meio de um outro ônibus, seus destinos por meio de outros ônibus e outros ficaram em hotéis aqui da região aguardando o embarque. Disse que mesmo com esse posicionamento, essa informação do motorista, juntamente com as autoridades policiais, eles irão apurar as causas deste acidente. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Franciele. Boa tarde. Bora voltar a falar com o Fel Fernandes, uma cratera que se abriu mais cedo na Centenário, aqui na Barra. 4 pessoas foram engolidas por esse buraco, ficaram feridas. Você conversou agora com o dono dessa barraca de lanche, que também foi engolida por essa cratera, que está machucado, mas graças a Deus já está aí. E as outras 3 pessoas ainda recebendo atendimento, né, Fel, no HGE? Isso, a informação que o seu Marivaldo trouxe para a gente, Wanderson, é que as outras 3 pessoas tiveram ferimentos mais graves e foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado. Seu Marivaldo tem 53 anos. Há 30 anos, ele vende lanche aqui na Avenida Centenário. 6 horas da manhã, começando a semana, trouxe os lanches dele para vender. Foi surpreendido, ele e mais outras 3 pessoas. Portanto, 4 pessoas ficaram feridas durante a abertura dessa cratera. A informação que a gente conseguiu apurar aqui com técnicos da Embasa, que trabalham, inclusive neste momento aqui, que seguem trabalhando, é de que essa cratera abriu por causa de um vazamento na rede de distribuição de água daqui. Vou fazer o seguinte, a gente ainda volta ao vivo aqui da Avenida Centenário, mas antes vamos acompanhar uma reportagem que a gente fez ao longo desta manhã. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 2 viaturas do SAMU estiveram no local. Essas pessoas ficaram feridas depois de caírem em uma cratera aberta na Avenida Centenário, em Salvador, nesta segunda. Foi tudo muito rápido e assim a gente cedeu, entrou água completamente, a água encobriu a gente. E aí, se não fosse o socorro dos próprios meninos aqui de puxar, a gente nem sabe o que seria. Foi uma coisa tão rápido, porque, diz assim, encheu de água. Então eu aí tentei sair e abandonei o celular para poder salvar a minha colega também do lado, também, que estava, né, do lado para poder... Porque senão a água tinha levado ela, porque subiu a água, entendeu? Ganha-pão de cada dia acontece isso com a gente. A cabeça está cheia de vidro, bastante doendo, está cheia de vidro na minha cabeça. O carrinho caiu em cima de mim.
O acidente aconteceu por volta de 6 horas da manhã. Uma das vítimas é vendedor de lanche. Inclusive, o carrinho dele e a mercadoria pararam num buraco. O que chama a atenção é que essa cratera foi formada bem próxima a um ponto de ônibus. A gente já está até avisando as pessoas que não passem por aí, porque não tá firme. E se vocês olharem bem, está rachado a terra, né? O piso está cedendo. Muito obrigado. E eu fico ali, passei para cá, porque eu não me senti segura. E os clientes também não. Aí foi horrível trabalhar hoje, essa segunda-feira, viu, gente? Muito triste mesmo. Eu vi toda a cena, até agora eu tô abalada. Né? O ponto de ônibus fica próximo a um shopping. O acidente não interferiu no trânsito e nem na circulação dos coletivos. Agentes da Trans Salvador atuaram, orientando quem passava pelo local. O dono do carrinho é seu Marivaldo, que há 30 anos vende lanche para tirar o sustento da família. Ele atendia os clientes quando tudo ocorreu. Eu tinha colocado a barraquinha ali, que sempre eu coloco naquele mesmo local ali. E aí não tinha, quando eu cheguei, não tinha nada rachado, rachadura nenhuma. Estava perfeito o local, entendeu? A gente sentiu a terra estremecer. Sentiu a terra estremecer, a gente foi puxar o carrinho para sair do lugar. Antes de puxar, desceu tudo, não deu tempo para nada. Quando a gente se viu, já estava todo mundo dentro do buraco. Dentro do buraco dava para ver muita água. Técnicos da Embasa que trabalhavam no local, mas que não tinham autorização para gravar com nossa equipe, disseram que a cratera foi formada por causa do rompimento de uma tubulação, que faz o abastecimento de água na região. Ao longo da manhã, a equipe da empresa trabalhou para corrigir o vazamento. Eu estou me sentindo arrasado, porque é um prejuízo muito grande. Além do prejuízo do carrinho, foi todos os salgados que eu levei a noite toda fazendo. A única profissão que eu tenho é essa, não tenho outra profissão. Aqui é o ganha-pão da minha família, é esse aqui, entendeu? Tá aí, a gente acompanhou a reportagem que a gente produziu ao longo do dia. Esse trabalho dos técnicos da Embasa acontece desde 7h45, quase 2 horas depois do início desse acidente. Logo cedo, a primeira medida em que a equipe tomou foi colocar os cones, só que a gente já observou aqui que esse trabalho foi ampliado. Uma retroescavadeira, inclusive, é usada durante as ações dos agentes. Neste momento, a informação que a gente apurou aqui no local é de que o trabalho continua na expectativa de resolver o vazamento. Há bastante água nessa parte de baixo, dentro desse buraco que foi aberto. Por causa disso, mais uma vez é sempre importante a gente chamar a atenção. O fornecimento de água vai ser interrompido na Barra, Graça, parte da Avenida Princesa Leopoldina e também o Morro do Ipiranga. Os agentes, os funcionários, a equipe que trabalha aqui no local, a equipe diz que esse trabalho é bem complexo. Vai levar algumas horas e que só deve ser concluído no início da noite. Então, é um trabalho que vai passar durante toda a tarde. Por causa disso, a previsão de regularização, de fato, esse abastecimento volte a acontecer, seja no início da noite, quando o serviço aqui for finalizado. Há uma informação do trânsito, esse acidente está mais próximo da marginal da Avenida Centenário, então a principal não é comprometida, mas porque do trabalho que é feito aqui, tem cones na pista, tem um carro usado pela equipe da Embasa, tem a própria retroescavadeira. Uma das 2 faixas, digamos assim, desse ponto aqui, dessa marginal da Avenida Centenário, está bloqueada temporariamente. E aí, juntando com o semáforo que tem aqui na região, o trânsito vai ficando mais complicado para quem quer acessar um shopping que tem aqui e a rua Augusto Frederico Smith. A principal está liberada. Jéssica e Wanderson. Tá ok. Muito obrigado, Fel, pelas informações. E olha, informação importante para você que passa pela BR-324. A BR vai ser interditada hoje à tarde no trecho do município de Amélia Rodrigues. Esse bloqueio vai ser nos 2 sentidos, de 2 às 4 da tarde, e acontece para a instalação de cabo de energia. Durante a interdição, a Polícia Rodoviária Federal vai estar presente para cuidar da segurança na via. Cerca de 60 mil veículos passam diariamente por esse trecho da BR-324. Em nota, a Coelba, responsável pela obra, disse que veículos de emergência em serviço vão poder transitar pelo acostamento até o bloqueio da interdição, né? E a passagem vai ser avaliada pela equipe da PRF.
Durante a instalação do cabo, do cabeamento, o fornecimento de energia na região não vai ser afetado. Mas atenção, então, quem passa pela BR-324, hoje, entre 2 e 4 da tarde, um trecho ali em Amélia Rodrigues vai ser interditado. Ou seja, 2 horas de bloqueio sem ninguém poder passar, apenas veículos de emergência em serviço depois de avaliação da PRF. E atenção também para quem passa pela Juracy Magalhães aqui em Salvador. Tem retorno novo, hein, que já está funcionando. Quem está por lá ao vivo é Felipe Oliveira para explicar para a gente como é que funciona na prática mesmo. E se, pelo menos por enquanto, né, o tempo que você está aí, Felipe, tem dado resultado. E isso, Wanderson, até surpreendeu um pouco a nossa equipe, porque esse retorno começou a valer no sábado, foi aberto no sábado por volta de 9 horas da manhã. Inicialmente teve um pouco mais de confusão, porque os motoristas estavam se adaptando com esse novo formato da Avenida Juracy Magalhães. Porque antes desse novo retorno ser aberto, as pessoas, os motoristas estavam tendo que subir o viaduto e lá em cima existia uma espécie de retorno provisório. Mas, como eu disse, desde sábado esse retorno já está valendo e agora a gente vai explicar aqui na prática para o pessoal de casa entender. Estamos na Avenida Juracy Magalhães, existem várias faixas, sentido Rio Vermelho, Vasco da Gama, Garibaldi. É importante dizer que quem pega as faixas da direita, as 2 faixas da direita, tem acesso ali aos bairros do Horto Florestal, Cidade Jardim. Já quem vem para essa faixa aqui mais central, a terceira faixa da via, mais para a esquerda, é o momento em que as pessoas conseguem acessar o retorno. Temos, inclusive, o nosso Rildo de Jesus aqui para nos auxiliar e mostrar como, de fato, isso está funcionando na prática. Então, vamos lá. Pegou a terceira faixa aqui da direita, né, mais para a parte central, consegue seguir direto e depois pega ali o retorno por debaixo do viaduto e aí sim consegue retornar para a Avenida Paralela, Avenida Paralela e também o Shopping da Bahia. É importante dizer, uma observação que Rildo fez agora há pouco, que quem pega esse o Vale das Pedrinhas, isso acaba tendo um pouco mais de confusão também. Então, é importante dizer que quem pega esse retorno não tem acesso ao Vale das Pedrinhas. Para quem deseja voltar para o Vale das Pedrinhas, precisa seguir direto pelas faixas da direita e lá na frente pegar o retorno no viaduto Rei Pelé. Essas 2 faixas aqui da esquerda, a Roberta vai mostrar agora, é para quem vem na Avenida Juracy Magalhães, sentido Vasco da Gama, Anita Garibaldi, e também pode seguir direto. Olha, estamos aqui tendo uma oscilação de sinal, mas deu para entender mais ou menos aí. Na prática é que a gente vai ver mesmo como funciona no dia a dia. O nosso papel aqui mesmo é adiantar essa prestação de serviço para você. É uma área muito central da nossa capital, que muita gente passa. Teve uma obra longa aí nos últimos meses, com muitas reclamações. Aliás, protesto na sexta-feira. Entrevistamos o secretário de Mobilidade Urbana ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia para falar sobre esse protesto, sobre essa mudança, sobre essas mudanças. Você acompanhando do alto aí a faixa do meio para quem vai fazer o retorno e a da direita para quem quer ir lá no Vale das Pedrinhas. Mas sobre isso ele também adiantou que está analisando uma outra possibilidade para atender os moradores ali da região. Então vamos seguir acompanhando qualquer novidade, qualquer mudança, você sabe que pode contar sempre aqui com a TV Bahia, Jornal da Manhã, Bahia Meio-Dia, BATV, te atualizando o tempo inteiro. Na prática, aí do alto à direita, você segue direto, no meio aqui. Do lado direito é só TV, no meio é para o retorno e aí a esquerda, para quem sobe viaduto, é para seguir adiante. Só reforçando, esse retorno ainda não funciona para quem mora no Vale das Pedrinhas. Tem que ir lá embaixo do Complexo Rei Pelé, já ali, quase chegando na Garibaldi, para poder fazer a volta, mas o secretário garantiu que está analisando uma saída, uma sugestão aí para quem mora nessa região, para que não tenha que pegar esses quilômetros todos, indo e voltando para chegar aí no Vale das Pedrinhas. Mas acho que deu para entender bem tudo que explicamos aqui para você que está acompanhando o nosso Bahia Meio-Dia. Qualquer dúvida, G1 Bahia, que tem tudo lá também. Lá. Meus amigos, minhas amigas do Norte e Oeste da Bahia, obrigada pela companhia. Está na hora das notícias locais. Para quem fica com a gente, informações sobre um acidente hoje de manhã no viaduto Rei Pelé, no largo aí da Lucaia. Segundo a Transalvador, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, olha a imagem aqui já na sua tela, e bateu num poste. Chovia no momento do acidente, 2 pessoas ficaram feridas e o SAMU foi acionado para atender a esta
ocorrência. Então, nesse período chuvoso, vale sempre o alerta, né, para as pessoas irem com mais atenção, com mais lentidão, com mais paciência no trânsito, para evitar também acidentes. Não se sabe, né, exatamente se foi a chuva, mas tem essa informação de que chovia no momento do acidente. Isso sempre atrapalha um pouco a visibilidade e a capacidade de freio também dos carros. Olha, acidente em Salvador e também no interior do estado. O domingo foi violento nas estradas do Sudeste Baiano. Pelo menos 5 acidentes em rodovias que cortam uma região. Em um deles, um motociclista, infelizmente, morreu. Ariela Bonfim, boa tarde. Oi, Wanderson. Oi, Jéssica. Boa tarde para vocês, para todo mundo acompanhando a gente. Isso, eu vou trazer informações de 3 acidentes. O primeiro, a gente já começa falando sobre esse em que o motociclista morreu. Ele aconteceu ontem, né, entre Maracás e Planaltino. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que registrou o acidente, um motociclista identificado como Caio da Silva Alves, de 24 anos, estava seguindo o sentido Maracás para Planaltino quando perdeu o controle da moto e acabou caindo. O SAMU chegou a ser acionado para prestar socorro, mas ao chegar no local identificou que o motociclista já tinha morrido. O corpo dele foi levado ao Departamento de Polícia Técnica de Jequié. O outro acidente foi na BR-116, no trecho de Cândido Sales, e envolveu 2 veículos de carga, um deles carregado de baterias e um ônibus que bateram. Com a batida, o motorista da carreta que transportava as baterias ficou preso às ferragens, mas permaneceu com vida. Ele foi resgatado, levado, encaminhado ao hospital, mas a gente não tem informações sobre o estado de saúde dele. A PRF também não informou se o ônibus tinha passageiros e se alguém ficou ferido. Por fim, eu falo de um acidente que aconteceu na BR-026, entre Planaltino e Nova Itarana. Foi uma carreta que tinha 2 semi-reboques, ela pegou fogo. Ainda não se sabe o que provocou esse incêndio, mas com o incêndio, os 2 semi-reboques ficaram completamente destruídos. O motorista conseguiu sair da carreta sem nenhum ferimento, mas a polícia ainda vai informar, né, assim que a perícia for feita, o que provocou esses acidentes. Essas são as informações, Wanderson. Eu volto contigo. Ariela, em um outro acidente também, aí pai e filho acabaram morrendo. Conta essa história pra gente também, Ariela, por favor. Infelizmente, Wanderson, esse acidente foi na BA-263, foi entre Itapetinga e Itambé e envolveu um carro de passeio e um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista desse carro de passeio acabou perdendo o controle do carro e bateu em um caminhão. Com a batida, né, o veículo tombou numa encosta e, infelizmente, o motorista do carro, identificado como Matheus Fernandes Silva, de 24 anos, e o filho dele, de 4 anos, Bernardo West, morreram na hora. Ainda tinha uma terceira passageira dentro do carro, que era a companheira de Matheus e mãe, então, de Bernardo. Ela foi resgatada com vida, levada a um hospital geral aqui de Vitória da Conquista, onde permanece internado. O hospital não divulgou o estado de saúde dela. Os corpos de pai e filho foram levados ao Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga e liberados ontem à noite. A gente ainda não tem informações sobre velório e enterro. E eu encerro falando, né, de um acidente que aconteceu na BR-116, trecho aqui de Vitória da Conquista. 2 veículos de carga e um carro de passeio se envolveram no acidente. O carro de passeio ficou prensado entre os 2 caminhões. No carro de passeio estavam 5 pessoas. 2 ficaram presas às ferragens e foram retiradas com a ajuda de aparelhos da Via Bahia. 4 desses 5 ocupantes ficaram feridos e foram levados tanto para a UPA como ao Hospital Geral aqui de Vitória da Conquista. As causas desse acidente ainda estão sendo investigadas. Como a gente disse, foi um domingo tumultuado nas rodovias aqui da região sudoeste, com um saldo então aí de mortos e feridos. Eu volto com vocês aí ao estúdio. Muito obrigado, Ariela. Muitas notícias tristes. Um abraço para essas famílias. Uma pai e filho que morreram, uma mãe está internada, torcendo para que ela se recupere. Um abraço para todo mundo aí que, infelizmente, perdeu alguém nesse fim de semana. Estradas baianas extremamente perigosas e mortais. Olha, no próximo bloco você vai ver que foi registrado aqui em Salvador o primeiro caso de cólera depois de 18 anos sem diagnóstico no Brasil. O caso local de cólera. Detalhe já depois do intervalo.
Já de volta com o Bahia Meio-Dia, contando que o final de semana foi violento no Lobato. Um policial foi baleado, 2 homens foram mortos no bairro em menos de 48 horas. Giana Matiasi chega com as informações. Oi, Giana. Oi, Jéssica, uma boa tarde para você, para Wanderson, boa tarde para quem nos acompanha. A gente fala aqui da região de Santa Luzia do Lobato, porque foi aqui nessa região que um corpo foi encontrado hoje pela manhã. Esse homem foi morto a tiros, a polícia foi chamada e quando os policiais militares chegaram aqui, de fato, constataram essa situação, isolaram a área e a Polícia Civil, as equipes de perícia foram chamadas para começar as investigações. Então ainda não se sabe quem é esse homem e em quais circunstâncias aconteceu essa morte. Mas como você disse, Jéssica, no sábado também situação muito complicada para os moradores aqui do Lobato. Os policiais militares da 14ª CIPM, que é a companhia responsável, então eles estavam fazendo rondas na localidade conhecida como Prainha do Lobato. Inclusive vocês vão ver aí algumas imagens que foram feitas. Esses policiais, eles relataram que se depararam com um grupo de homens armados. Esses homens, então, ao perceber a aproximação dos policiais, começaram a atirar. E aí, nessa troca de tiros, um policial teve o pé atingido. Ele foi, então, levado para o hospital do subúrbio, lá foi medicado e passa bem. Depois dessa situação, também durante o patrulhamento, aí foram as equipes da Rondesp que se deslocaram para outra localidade, conhecida como Fundão do Lobato. E aí, essas guarnições lá no local também encontraram vários indivíduos que, ao perceber a presença dos policiais, começaram a disparar, Começaram a atirar contra os policiais. E aí, nessa troca de tiros, um homem foi encontrado. Esse homem, foi ferido e eles levaram, então os policiais levaram ele para o hospital do subúrbio, mas esse homem não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, ele é autor de vários homicídios nessa região aqui do Lobato, inclusive apontado como autor da morte de uma mulher conhecida como Índia, morte que aconteceu lá no mês de março, no dia 16. A polícia diz que apreendeu com esse homem uma pistola, carregador, 3 munições intactas, drogas, uma quantidade de drogas, o que parece ser cocaína, celular, uma quantia em dinheiro. Então essa é a situação aqui do bairro do Lobato. Infelizmente, os moradores têm que se deparar com essa situação de violência desde sábado, com essas trocas de tiros. Infelizmente, os registros dessas pessoas mortas aqui no bairro. Como a gente viu aí nas imagens, o helicóptero ajudou a polícia, fez esses sobrevoos na tentativa de encontrar os suspeitos. E é claro que a Polícia Civil também investiga essas mortes, investiga essas situações. Mas é claro que a gente espera, Jéssica, que os criminosos de fato sejam presos e que se traga mais tranquilidade para essa população, para os moradores aqui do bairro do Lobato. São essas as informações por enquanto. Eu volto contigo, Jéssica. Muito obrigada, Giana, pelas informações. E olha, daqui a pouquinho tem Globo Esporte, logo depois do Bahia Meio-Dia. Danilo Ribeiro está acompanhando de perto, obviamente, vai apresentar. O Globo Esporte chega já aqui com os detalhes sobre o 5º Bavi do ano. E que Bavi, hein, Danilo Ribeiro? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Wanderson, Jéssica. Se tem um jogo que não dá para cravar assim, o adversário colocou 2-0. Fique tranquilo que vai ter reação. Dessa vez só não teve virada, mas foi um 2-2 eletrizante no Barradão. 27 mil torcedores rubro-negros e rubro-negras compareceram a um grande jogo com alternâncias ali entre Bahia e Vitória, um ou outro jogando melhor. O fato é que ninguém fez uma grande festa ao final, mas todo mundo celebrou uma grande partida. Tá aí o gol do Vitória, o primeiro. Mateuzinho tem o meu tamanho, rapaz, 1,65 m, chegou ali primeiro de cabeça, depois no rebote 1-0. E aí um gol que pareceu gol olímpico, mas foi de Wagner Leonardo, 2-0 para o Vitória. Aí o Bahia reagiu depois das substituições. Olha a Tassiana, a mesma categoria de Danilo Ribeiro nos Babas lá de Morro de Chapéu. A gol de Biel. E aí agora vai ter o gol de Everaldo. Que paulada no ângulo ali. Foi um jogaço, assim como todos os outros Bavis. A gente já teve 5 clássicos até agora no ano.
todos eletrizantes, ou seja, o que não falta é assunto no Globo Esporte. Estou esperando todo mundo daqui a pouco, logo depois do Bahia Meio-Dia. Cheiro para vocês. Valeu, Danilo. Então, compromisso marcado aí logo depois do MD tem Globo Esporte. E olha, o primeiro caso local de cólera foi confirmado na Bahia, depois de 18 anos sem diagnósticos no Brasil. O caso foi registrado aqui em Salvador. Adriana Oliveira conta tudo pra gente. Oi, Adriana. Olá, Jéssica, Wanderson, você de casa. Esse caso foi registrado no mês de março. O Ministério da Saúde divulgou agora em abril. Um homem de 60 anos daqui de Salvador. Ele apresentou desconforto abdominal e quadro de diarreia, foi para o hospital e a partir daí de exames de rotina que são feitos no hospital que se chegou, a esse diagnóstico. Eu estou aqui com o infectologista Antônio Bandeira. Doutor, como é que é feito esse rastreamento a partir do diagnóstico deste caso? Veja só, é bom que a gente frise bem que esse caso foi um caso descoberto, vamos chamar assim, no curso de uma investigação de uma diarreia comum. Não foi nem pensado em cólera, ninguém pensou, é um paciente que tem sintomas de cólera, vamos internar, não. Foi um caso de diarreia, estava sendo investigado, como o hospital fez a coprocultura, que é importantíssimo fazer na investigação de todo o caso de diarreia, foi descoberto isso. Então, a partir desse momento, todo o sistema de vigilância passou, então, a buscar o que a gente chama de casos secundários, que são casos que são infectados a partir do primeiro caso. Só que não se avançou em nada, ou seja, ele não gerou, a princípio, até pelo menos nesse momento, nenhum caso outro secundário. Na prática, isso significa no núcleo familiar, do trabalho, amigos? Isso. Esposa, não tinha, amigos, pessoal da área de trabalho, ninguém tinha manifestação de diarreia que pudesse justificar uma transmissão, uma continuidade da transmissão da cólera. Então, a gente não tem nesse sentido um surto que está sendo pelo menos mantido ou existente nesse momento. A gente tem esse caso. Então, é importante que a gente saiba disso e saber que a principal é que primeiro, as pessoas do ponto de vista individual continuem higienizando a mão antes de levar a mão à boca, nariz e olhos, antes de pegar alimentos. Tratem os alimentos de forma importante, sempre limpando bem os alimentos, lavando as frutas, legumes, etc. E é claro que o sistema de vigilância ele está continuando a investigando a água na residência desse paciente que foi negativo, investigando possibilidade de alimentos que também não se mostrou nada disso positivo e que o alerta para os hospitais da rede pública e privada é que hospitais que atendam doentes com uma sintomatologia de diarreia aguda importante, moderada a grave, devam proceder a fazer a coprocultura e coprocultura colocada para a cólera também, porque o ideal é que você tenha uma coprocultura direcionada para a cólera, porque ela é mais específica. Mas é importante isso para que a gente possa descobrir, se for o caso, essa possibilidade de outros casos que possam ocorrer. Nesse momento, a gente não tem essa cadeia de transmissão mantida. Então, está sendo tratado como um caso isolado, inclusive pelo Ministério da Saúde. Exatamente. É um caso isolado e que, claro, a gente, a partir sempre de um caso isolado, a gente não fica tipo assim, não, acabou, tá todo mundo bem, não. Todo o sistema de vigilância ele vai ficar durante meses, buscando exatamente se não há casos outros secundários que possam ocorrer, ou mesmo casos diferentes desse que possam em algum momento representar algum risco. Muito obrigado pelas informações e os cuidados são simples, como o doutor acabou de reforçar, a higiene, isso não pode haver descuido, lavar sempre as mãos, higienizar os ambientes e principalmente os alimentos. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Adriana. Obrigada ao doutor aí pelas informações. Tem uma informação importante, ainda sobre saúde. Vamos aqui com a gente, o G1 está trazendo essa informação sobre vacinação contra a dengue. Libera aqui, por favor, diretor, que Salvador está com uma vacinação prorrogada contra a dengue nesta segunda-feira. 12 salas de vacina de referência estão aplicando esta vacinação até as 2 horas da tarde ou enquanto durarem os estoques. Então, esse novo horário é para este público prioritário de pré-adolescentes e adolescentes de 10
a 14 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até sexta-feira, 43.519 pessoas foram vacinadas contra a dengue, mas ainda restam 1.300 doses, restavam, 1.300 doses a serem aplicadas, por isso, esta ação hoje voltada para pessoas de 10 a 14 anos aqui de Salvador. Mais informações, g1.com.br/Bahia, tem a lista completa aí das unidades que têm vacinas disponíveis para os pré-adolescentes e adolescentes. Olha, 65 mil pessoas lotaram a Arena Fonte Nova no domingo para um encontro com o bispo Bruno Leonardo. Nem a chuva atrapalhou a animação e a fé das caravanas que vieram de várias partes aqui da Bahia para o evento em Salvador. Quem conta para a gente agora é a repórter Adriana Oliveira. Um domingo de fé. Gente de toda a parte do estado se reuniu na capital baiana para viver a experiência do sagrado. Conceição do Coité. Para ver o nosso bispo querido. Foram 4 ônibus que veio de Madre. Saímos de lá às 5 horas da manhã, na fé, porque para vermos essa reunião maravilhosa do nosso bispo. Dezenas de ônibus e vans enfileirados. O trânsito ficou complicado na região da Fonte Nova até o meio da manhã. Os portões da arena foram abertos com 4 horas de antecedência. Ainda assim, a fila para entrar passou de 1 quilômetro em vários acessos do estádio. Essa fila aqui não chega nem a ser um obstáculo. Não chega não. Isso aqui nem a metade, do que Deus merece. O bispo Bruno Leonardo lotou a arena. Desta vez, atraiu 65 mil pessoas. Nos gestos, nas lágrimas, nas palavras. Um domingo abençoado. Eu não sei nem explicar. Só Deus. O líder religioso acumula números expressivos nas redes sociais. São mais de 10 milhões de seguidores. Só um vídeo do Salmo 91 teve quase 100 milhões de visualizações. E a oração foi parar no pulso de cada um que participou do encontro. Baiano de Salvador, o bispo Bruno Leonardo fez um convite a todos que estão aqui. Viver a fé com ação, atitude, e deu o exemplo. Fez uma doação de R$1 milhão para o hospital, que é referência no atendimento a pacientes com câncer no estado, o Aristides Maltês. A fé ela precisa ser fortalecida. E a fé ela vem por buscar Deus. Quanto mais você ora, a sua fé é fortalecida. E nos momentos difíceis, é a sua fé que vai te ajudar a vencer os obstáculos da vida. É por isso que eu chamo de rotina espiritual, o hábito de falar com Deus. Restaurar e salvar vidas é uma missão? Sem dúvida, é uma missão e é a missão que o nosso Senhor Jesus nos entregou. Uma multidão de fé e também movida pela esperança. Lindo demais, tanta gente reunida em nome da fé, rapaz? Da esperança, coisa boa demais. Olha, 2 pessoas ficaram feridas num acidente de carro na BA-411. Foi no fim da tarde de ontem. O carro capotou numa curva no trecho que liga Conceição do Coité ao distrito de Salgadalha e foi parar numa área de mata fora da pista. Equipes de socorristas voluntários Anjos da Vida e a Águia Resgate estiveram no local logo após o acidente. O motorista do carro disse que não precisava de socorro, mas os outros 2 ocupantes foram levados para a emergência de um hospital em Conceição do Coité. O estado de saúde deles não foi informado. Olha, intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouquinho. Tem novidade boa aqui para te contar no Bahia Meio Dia, viu? Só conto já já. Estamos de volta com o Bahia Meio Dia. Vamos voltar até o Lobato, minha gente. Já falamos aqui no Bahia Meio Dia sobre um fim de semana violento no bairro, com um policial baleado e 2 homens mortos em menos de 48 horas. Giana Matiasi está por lá. Giana, como é que está o clima aí no bairro? Aparentemente, daqui olhando, parece vida normal. O que você conversou com a população, com moradores, comerciantes?
Isso, Jéssica. A gente segue aqui no bairro do Lobato. A gente está agora aqui na principal avenida, que é a Afrânio Peixoto, a avenida suburbana. E o que a gente ouve das pessoas que passam por nós, né? Ah, vocês estão aqui, a imprensa está aqui. De fato, o bairro está perigoso. É isso que a gente ouve. Então, assim, o comércio está todo aberto, as crianças estão indo para a escola, aquela rotina que todo mundo precisa seguir. A gente percebe isso, né? Os moradores estão aqui seguindo sua rotina, trabalhando, mas com esse clima de medo, de insegurança, porque imagine, hoje pela manhã, aqui nessa região, foi encontrado o corpo de um homem com marca de tiros. A polícia militar foi chamada, nós inclusive tentamos, né, que alguém da polícia militar desse entrevista pra gente, mas ninguém vai dar entrevista, mas eles se pronunciaram através de nota. Então os policiais militares chegaram aqui, de fato encontraram esse corpo e aí a área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica, né? A Polícia Civil foi chamada para fazer a perícia, para dar início às investigações, para entender o que aconteceu, quem era esse homem que foi morto a tiros. Então, essa é a situação de hoje de manhã. Mas, infelizmente, desde sábado, os moradores aqui vêm sofrendo bastante. Então, de acordo com a Polícia Militar, os policiais militares da 16ª Companhia, eles foram chamados para averiguar essa situação. Já no sábado, teve esse policial militar baleado no pé. Ele, na tarde de sábado, os policiais militares aí da 14ª CIPM estavam fazendo rondas aqui na localidade conhecida como Prainha do Lobato. E aí eles encontraram um grupo de homens armados. E aí teve aquela troca de tiros. Essas são as informações da polícia. E aí, durante essa troca de tiros, um policial foi baleado no pé, foi levado para o hospital do subúrbio, onde ele foi medicado, felizmente passa bem. Depois disso, aconteceu uma outra situação aqui no bairro, já com a equipe da Rondesp. Os policiais também foram fazer aquelas operações que eles fazem. E aí, quando a guarnição chegou, encontrou um grupo de homens armados, eles atiraram contra a Rondesp e aí, nessa troca de tiros, um homem foi ferido, foi levado para o hospital do subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. E esse homem, ele é apontado por vários homicídios, inclusive de uma mulher conhecida como Índia. Com ele, pistola, carregador, munições, drogas, celular, dinheiro foram encontrados. Então, enquanto eu falei aqui com vocês, vocês viram imagens, né, dessa situação, de como foi o sábado aqui. E é isso, é essa tentativa de manter a rotina, Jéssica, em meio a toda essa violência. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Giana, pelas informações. E olha, a Prefeitura entregou uma unidade de saúde da família na comunidade da Polêmica, aqui em Salvador. Essa entrega contou com a participação do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita e secretária municipal de saúde, Ana Paula Matos. O posto vai oferecer a cobertura de atenção básica aos moradores do Parque Bela Vista. A unidade tem capacidade para atender cerca de 650 pessoas por dia, desde recém-nascidos até idosos. Serão 8 equipes com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, além de profissionais de saúde bucal. E olha, para você aqui acompanhando o Bahia Meio Dia, tem uma novidade muito bacana para você participar e acompanhar e vibrar com a gente também no Bahia Meio Dia e com toda a equipe aqui da Rede Bahia. E conversar com a gente, né, sobre assuntos importantes da atualidade. São os painéis que a Rede Bahia vai oferecer na Bienal do Livro, discutindo negritude, literaturas feminina e infantil. Vamos dar uma olhada aqui nessa programação. Na sexta-feira, eu estarei ao lado de Luana Assis no painel O Feminino a partir da escrita e do discurso. É às 14h. Olha, uma informação importante, são 300 lugares e as senhas vão ser distribuídas no local 1 hora antes. Camila, a apresentação vai fazer a mediação aqui deste painel. E esse outro aqui, que dia é, Wanderson Nascimento? Eu participo desse painel com Luana Souza no dia 29 de abril, às 4h, também no Café Literário. A mediação de Miller Nunes, então trio aqui da Rede Bahia. O tema é Negritudes em Ascensão. Então, todo mundo convidado, só reforçando, tem que pegar a senha com 1 hora de antecedência. E, por fim, no dia 1º de maio, feriado, viu? 11h, Ricardo Ismael, Emília Nunes e Renata Fernandes vão falar sobre o desafio da manutenção da literatura infantil em tempos digitais, né? Um grande desafio para eles discutirem aí no dia 1º de maio,
às 11 horas da manhã. E a mediação de Marcos Cagé, viu? Do tema de Ricardo Ismael aí. Então, g1.com.br/Bahia para você ter todas as informações, programação completa aí. Então, na sexta, na segunda e na quarta-feira tem painéis aqui da Rede Bahia na Bienal do Livro. A gente espera vocês. Meu povo, um beijo, até amanhã, viu? 11h45 da manhã, boa tarde. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.